Bem, amigos do curso de Informativos e Questões, bem-vindos a mais uma aula de informativos. As questões você recebe depois. Hoje nós vamos abordar os informativos do Supremo Tribunal Federal. São os informativos 961 a 967. Aquilo que o Supremo decidiu, não que iniciou o julgamento, mas que concluiu o julgamento, para que a gente então tenha a posição do Supremo sobre determinado tema. Vamos com calma, hoje a aula é uma aula tranquila, uma aula inclusive menor. Preste atenção. Informativo 961. Primeira turma, por maioria, concedeu a ordem HC, impetrado com decisão monográfica de ministro do STJ, para afastar a execução provisória do título condenatório. Basicamente, a primeira turma do Supremo concedeu a ordem de HC para que fosse observado que restou decidido pelo plenário, no sentido de que só é possível o início da execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. Quer dizer, o Supremo foi para um lado, o Supremo foi para o outro lado, mas, no fim das contas, o entendimento atual da Suprema Corte é que só se executa a pena após o trânsito em julgado da condenação. Formativo 964, era só isso, né? O contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal da Lei 8.137, artigo 2º, inciso 2. Basicamente aqui o Supremo decidiu que o sujeito declarar o tributo e não recolher o tributo pode significar a prática de crime contra a ordem tributária. Claro que o bem jurídico tutelado aqui é a ordem tributária. Essa decisão do Supremo recebeu uma enorme crítica da doutrina, dos advogados, dos garantistas, enfim, da comunidade jurídica como um todo. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que fez uma construção para chegar à conclusão de que se o sujeito é contumaz em declarar e não recolher, então este sujeito pratica o crime contra a ordem tributária. Veja aqui o que o artigo 2º, inciso 2 diz. Constitui crime da mesma natureza, crime contra a ordem tributária, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que acontece? Aqui, em primeiro lugar, eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo. O ministro Barroso, inclusive, enfrenta isso no seu voto e vai dizer, olha, não venham me dizer que a gente vai aumentar a carcerização em razão desta nossa decisão, que nós estamos tratando de crimes de menor potencial ofensivo. O sujeito vai celebrar uma transação penal. Se não for o caso, caberá uma suspensão condicional do processo. Se não for o caso, ele será condenado e a pena será substituída por uma pena restritiva de direitos. Então, não dá para falar que a gente vai aumentar a carcerização. Mas veja só que ele não recolheu o valor de tributo que já foi descontado ou cobrado. É o caso do ICMS, quer dizer, quando você cobra do consumidor, você está colocando ali no valor do produto o valor que você vai ter que recolher, né? Então, na verdade, o que o ministro diz é o seguinte, o contribuinte de fato é o consumidor. Então, na verdade, ele está pegando um dinheiro do consumidor que é para o Estado e não está recolhendo esse dinheiro. O que o Supremo entendeu? Chega de colocar a culpa no ministro. O que o Supremo entendeu?
entendeu que, na verdade, nesse caso aqui, a gente tem uma apropriação. E aí, o ministro Barroso estabelece critérios que reputa importante para ver se naquele caso há um crime contra a ordem tributária ou não. Não é o simples não recolhimento do tributo que implica a prática de crime. Até porque não há crime culposo, não há modalidade culposa aqui. É preciso que esse dolo de apropriação reste demonstrado pelo parquê. Então veja, qual é a situação dos autos que o Supremo julgou? Os sócios e administradores de uma empresa declararam operações de venda ao fisco. Falaram, realmente a gente vendeu, a gente tem que recolher X de ICMS, mas deixaram de recolher. E deixaram de recolher em relação a vários períodos. Vira e mexe, eles faziam um parcelamento no débito tributário, mas também não honravam o parcelamento. Então, por 3 vezes a empresa aderiu ao programa de parcelamento da Fazenda Estadual, mas não adimpliu. No voto, o ministro vai dizer, olha, precisa entender que o ICMS é a principal renda de um Estado. É a principal fonte de receita de um Estado. E que, em última instância, essa verba é revertida em favor do povo, para a concretização de direitos fundamentais, como saúde, como educação, como lazer. Então, o que o ministro estabeleceu? 3 premissas importantes no equacionamento da matéria. Primeiro, e isso foi o que prevaleceu, o direito penal tem que ser moderado, igualitário e sério. Basicamente aqui atende à ideia de que o direito penal não deve se destinar apenas à camada mais pobre da população, marginalizada. Então ele tem que ser igualitário. É a ideia de que os tipos penais, via de regra, eles parecem ter um destinatário, um público-alvo. E o público-alvo seria aí, aquilo que no jargão passou-se a chamar de os 3 P's, puta, pobre e preto. Daí vem a expressão dos 3 P's. Mas que o direito penal também tem que se dirigir às camadas mais altas, os chamados crimes de colarinho branco, ao direito penal econômico. Segundo a premissa, o pagamento de tributos é dever fundamental de todo cidadão, na medida em que ocorra o fato gerador e ele exiba capacidade contributiva. Gente, tá bom, óbvio. Então, é um dever de todos. Agora, qual é a terceira premissa? O mero inadimplemento não é crime. Para que seja reconhecida a tipicidade, deve haver um nível especial de reprovabilidade que justifique o tratamento mais gravoso. Na verdade, o que ele está dizendo não é porque o cara não recolheu que eu vou dizer que ele praticou crime contra a ordem tributária. Não é automático. Não se pode entender pela mecanização do direito penal. Tudo bem, a colocação aqui no voto do ministro que prevaleceu é uma colocação que me parece adequada. O problema é que quando o Supremo decide de uma certa forma, as instâncias inferiores acabam por mecanizar a decisão do Supremo. Então, assim, o Supremo entendeu, declarou, não recolheu, crime contra a ordem tributária. O Supremo, não, é preciso ter um grau de reprovabilidade. Grau de reprovabilidade, qualquer descrição vai dizer que há. Só que a maioria das empresas
Quando não recolhem ICMS, não recolhem porque não tem condição de recolher. Há uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não me recordo, eu ouvi falar pesquisa de um empresário há muito tempo atrás, que diz que para cada $1 de carga tributária que você diminui, você aumenta em $3 a arrecadação até um determinado ponto. Só que, basicamente, está dizendo o seguinte, às vezes diminuir a carga tributária faz com que aumente a receita. Porque se o sujeito tem uma carga tributária razoável, ele não quer ficar na informalidade e ele não quer sonegar. Se 10%, o sujeito vai lá, ele já fosse fácil a conta, já recolheria e acabou. Só que é burocrático, é complexo o sistema tributário brasileiro e a carga é altíssima. Só que aí os Supremo diz, não é porque ele não recolheu que a gente vai considerar que ele praticou um crime. É preciso que haja um grau de reprovabilidade. E isso vai ser aferido como? Reiteração da prática. Não apenas a reiteração da prática, mas se ele mudou o estabelecimento de lugar e não avisou as autoridades, se logo após ele abriu uma nova companhia para fazer o mesmo serviço e abandonou a anterior, e por aí vai. São critérios que vão sendo estabelecidos. E parece que na vida como ela esses critérios vão sendo esquecidos, as defesas são frágeis e há uma mecanização do direito penal. O sujeito ativo do crime é o sujeito passivo da obrigação tributária, na hipótese do ICMS próprio, é o comerciante. O objeto jurídico é a ordem tributária, o objeto material é o valor do tributo. No caso, a quantia transferida pelo consumidor, que é o contribuinte de fato, ao comerciante. Bom, basicamente, então, em que sentido foi a decisão? Olha, o valor do ICMS cobrado do consumidor não integra o patrimônio do comerciante. Tanto é assim que não vai ser utilizado para fins de cálculo de PIS e COFINS. Tudo bem. Então, o comerciante é um mero depositário desse ingresso de caixa. De forma que quando ele não recolhe o tributo, ele se apropriou de um valor que não é dele. A conduta não equivale a mero inadimplemento, e sim a apropriação indébita tributária. Para caracterizar, então, o crime, há uma cobrança do consumidor e o não recolhimento ao fisco. O dinheiro é do fisco e há apropriação indébita. Certo? Certo. E aí são estabelecidos critérios, ou não critérios, mas exemplos em que é possível perceber a prática de um crime contra a ordem tributária do artigo 2º, inciso 2. Basicamente, assim, olha, é preciso que fique demonstrado o dolo de apropriação. E isso fica evidenciado a partir de circunstâncias objetivas, como inadimplência reiterada. O cara nunca recolhe o ICMS. Venda de produtos abaixo do preço de custo. Aqui eu concordo. Criação de obstáculos à fiscalização. Não, ele tem que ajudar a fiscalização. Como assim? A utilização de laranjas. Concordo com esse critério. Falta de tentativa de regularização da situação fiscal. Concordo com esse critério. O encerramento irregular das atividades com a abertura de outras empresas. Tudo bem aqui também. Agora, criação de obstáculos à fiscalização. O que é criação de obstáculos à fiscalização? O sujeito chegar e não entregar o livro? Entendi. Então, o que o Supremo está dizendo é que ele é obrigado a contribuir para a realização de prova contra ele mesmo.
Inadimplência reiterada. Isso aqui é no campo da teoria. Por quê? Porque o sujeito que é comerciante, por exemplo, lá no interior do Piauí, e ele está apertado porque ele deve o banco, porque ele não tem condição, porque houve rescisão de um funcionário antigo, ele teve que pagar a verba obrigatoriamente, o movimento abaixou nos últimos 3, 4 meses, etc., porque abriu um concorrente na frente e o custo dele ainda é muito alto, não está sobrando nada. Ele não deixa de pagar apenas em janeiro o ICMS. Isso vai se arrastando. Então ele vai deixar de pagar janeiro, não vai conseguir fevereiro, março, abril, maio. Já foram 5 meses. Inadimplência reiterada. Então, esses dois critérios aqui, obstáculos à fiscalização e inadimplência reiterada, me parece que não podem ser considerados circunstâncias objetivas para você aferir o dolo de apropriação. Agora, se o cara está vendendo um produto abaixo do preço de custo, aí sim. Porque aí há um efeito muito danoso aqui para a concorrência. Porque aqui você fere a livre iniciativa. Ok? Ok. Bom, primeira turma. Já então entendeu o do ICMS, né? Tá valendo. Declarou, não recolheu. Circunstâncias objetivas evidenciaram que o sujeito não quis recolher, se apropriou, é uma apropriação indébita tributária, na verdade. Então, a prática de um crime que é de menor potencial ofensivo. Ficou claro? Ótimo. Bom, pessoal, voltando aqui. Primeira turma, 965. O colegiado reafirmou o entendimento de que o acórdão mesmo confirmatório da condenação interrompe o curso da prescrição. Bom, basicamente é o seguinte, entre as causas interruptivas da prescrição, o Código coloca o quê? Publicação de sentença ou acórdão condenatório. Publicação, não basta a sentença, publicação, certo? Certo. Então, quando o escrivão procede a juntada, né, o CPP vai dizer, se a sentença é colocar em audiência, no caso do acórdão, na sessão de julgamento. Tá bom, tudo bem. A discussão era a seguinte, e o STJ tem um entendimento em sentido diverso, mas vai ter que, evidentemente, no fim das contas, aderir ao entendimento supremo. Se a sentença é condenatória na primeira instância e o acórdão apenas confirma a sentença, este acórdão condenatório interrompe o prazo prescricional? A tendência do Supremo é dizer o quê? Interrompe. Ainda que ele mantenha a pena, negue provimento ao recurso exclusivo da defesa. E o ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai capitanear essa ideia, traz um fundamento que me parece absolutamente cabível. Ele diz, olha, a prescrição se dá quando o Estado se mostra inerte. Se o Estado prolatou um acórdão condenatório, o Estado não está inerte. A lei não diz acórdão que majore a pena, acórdão que reforme uma sentença absolutória. Ela diz acórdão condenatório. O acórdão que confirma uma sentença condenatória, sem mexer na pena, no regime, sem mexer no valor do dia multa, sem mexer em nada, que confirma em totum uma sentença. É um acórdão condenatório? É. Então, este acórdão interrompe a prescrição. Certo? Certo. Há vários entendimentos. O STJ, por exemplo, vai ter precedente dizendo, não, na verdade, o acórdão condenatório só interrompe a prescrição quando reforma uma sentença absolutória. No Supremo você encontra precedentes no sentido de que o acórdão condenatório para interromper a prescrição ou reforma uma sentença absolutória ou majora a pena de uma sentença condenatória. Mas a verdade mesmo é que esta é a tendência.
Pronto. Acórdão condenatório. Não interessa se ele confirmou a sentença, se ele majorou a pena ou se ele absolveu. E aí eu digo mais. Não importa, inclusive, se ele diminuiu a pena. A defesa recorreu, disse, ó, tribunal, o juiz fixou a pena em 9 anos e o regime fechado. Aí o tribunal reforma e abaixa essa pena para 7 anos e coloca o regime semiaberto. Tá, e daí? E daí que este acórdão é condenatório. Então, o acórdão, mesmo confirmatório da condenação, interrompe a prescrição. Valendo-me desta ideia, até neste caso você deve considerar que foi interrompida a prescrição, porque foi publicado um acórdão que evidentemente não é absolutório, ainda que tenha dado provimento ao recurso da defesa. Ok? Ok. Informativo 965. Segunda turma deu provimento a agravo regimental em HC e concedeu a ordem parcialmente para determinar ao juiz jurídico que proceda a uma nova dosimetria da pena para aplicar a causa de diminuição da lei de drogas, o tráfico privilegiado, um patamar a ser fixado motivadamente. Analise a possibilidade de abrandamento do regime inicial e a substituição da reprimenda por medida restritiva de direito. Presta atenção aqui. O que aconteceu? A mulher foi presa com o marido praticando tráfico de drogas. Na instrução ficou claro que, na verdade, ela ajudava o marido. O marido traficava, mas ela ajudava o marido. E aí, o Supremo, e aqui foram votos do ministro Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes, vai dizer, e olha, para você, porque ela foi condenada pelo tráfico de drogas e ela foi condenada por associação para o tráfico, 33 e 35. E como ela foi condenada por associação, não cabia mais o tráfico privilegiado, porque ela se dedica à atividade criminosa, já que para a associação é necessário que haja estabilidade e permanência. Ficou claro? Ótimo. Compreendeu? Maravilha, não há problema. Tá, Summer, já entendi, já ficou claro para mim. Ótimo. O que o Supremo disse? Disse, olha, qual é a razão da associação para o tráfico? Da estabilidade permanente? É ter alguém que se dedica ao crime e que profissionalizou o negócio. É alguém que integra uma organização, alguém que se dedica à atividade. Essa é a razão da associação para o tráfico. Agora, a mulher que cede a uma determinação do marido, como se pôde extrair dos autos, e, portanto, ela ajuda o marido se dedica efetivamente ao tráfico, e ela, basicamente, por uma sujeição doméstica, vai participar daquele núcleo. Essa mulher é primária. Essa mulher não se dedica à atividade criminosa, não integra a organização criminosa. Essa mulher não pode ser condenada por associação para o tráfico. Então você pega o 35 e esquece. Restou o 33. Como ela preenche todos os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33, o tráfico para ela é privilegiado. E assim sendo, eu vou mandar isso lá para a primeira instância, por quê? Eu quero que o juiz... Aí, gente, como é que... Tudo bem que realmente, em regra, as sentenças não são alteradas. Agora imagine se essa mulher tivesse começado a cumprir pena após confirmação da condenação em segunda instância. Chegou no Supremo, tiraram o 35, tiraram o 33 caput, colocaram o 33 parágrafo 4º. O tráfico ficou um tráfico privilegiado.
Regime inicial aqui vai ser aberto. E o Supremo diz, veja se é possível substituir a pena. E é possível substituir a pena. Se a mulher em um regime fechado vai cumprir pena restritiva de direitos. É uma mudança drástica. E aqui eu preciso me lembrar, e preciso lembrar e citar o professor Aníbal Bruno, que vai dizer na sua obra sobre a importância de se evitar o cárcere, de se evitar que o iniciante vá ao cárcere. Porque a pena tem finalidade retributiva, ok? Mas ela tem finalidade preventiva. O mais importante para a sociedade é a finalidade preventiva da pena. Claro, ela tem finalidade retributiva, mas o mais importante para a sociedade é a finalidade preventiva. O João matou o José. Ele merece ser punido, castigo. Mas o que é mais importante para a sociedade? Que outros homicídios não ocorram. Esse já foi. Então essa mulher praticou um tráfico. O que é o mais importante para a sociedade? Que ela não venha traficar novamente. E aí você pega essa mulher e matricula essa mulher na universidade do crime, que é o presídio. Por isso que a depender do crime realmente, o tráfico privilegiado, não sei o quê, primeira vez, é melhor você poupar esse estágio com os mestres, ainda que você diga não, mas a prestação de serviço à comunidade não é tão... não promove uma retribuição adequada, mas você previne a prática de outros crimes, do que você, a pretexto de dar uma retribuição adequada, coloca a pessoa numa espiral, para usar uma expressão do professor Sérgio Salomão Checária, que vai conduzi-lo cada vez mais à criminalidade. Aí o Supremo mandou fazer aquilo. Veja, no caso, a paciente foi condenada em regime inicial fechado pelos crimes do 33 e 35. A paciente foi condenada por tráfico e associação para o tráfico com seu marido. Eles foram encontrados com entorpecentes na sua residência. De acordo com a sentença, testemunhas apontaram que ela somente seguia as ordens do marido em uma relação de dependência. Leva isso aqui ali, leva ali, etc. A condenação não contemplou o tráfico privilegiado, em razão da associação para o tráfico. Embora o cenário fosse de relação doméstica, em que a mulher é influenciada a participar do tráfico. Não há, na hipótese, verdadeira organização criminosa. A previsão da redução do parágrafo 4º tem por fundamento, ou como fundamento, distinguir o traficante contumaz, o traficante profissional, do iniciante na vida criminosa. Bem como se aventura na vida, bem como do que se aventura na vida da traficância, por motivos que por vezes confundem-se com a sua própria sobrevivência e de sua família. Você vai pegar, separa o traficante profissional daquele que entrou nesse mundo para a sua própria sobrevivência, para a sua família. É diferente. Bom, aí eu coloquei o tipo do artigo 33, você tem 18 núcleos do tipo, é o tipo penal misto alternativo, a prática de mais de um núcleo do tipo no mesmo contexto fático é crime único. Então ele vai dizer importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, expor à venda, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, administrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com a informação legal regulamentar, é tráfico de drogas. Pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa de 500 a 1.500 dias multa. E aí vem o parágrafo 4º. Aqui o Supremo reputou inconstitucional, depois por resolução o Senado suspendeu essa redação, que vedava a conversão em pena restritiva de direitos. Então o parágrafo 4º tem a seguinte redação. Nos crimes definidos no caput no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Veja,
A pena mínima é de 5 anos. A regra é você reduzir em 2/3. Então vamos supor que o juiz tenha fixado em 6 e vá reduzir em 2/3. A pena dessa mulher vai ser de 2 anos. Regime inicial vai ser o aberto. E vai ser substituída por prestação de serviços à comunidade e, por exemplo, limitação de fim de semana. Desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Ok? Ok. E aí eu coloquei a associação para o tráfico aqui. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33. Apesar da expressão reiteradamente ou não, pacificou-se o entendimento que é preciso que haja estabilidade e permanência na associação para que haja este crime, né? Associarem-se, né? O que seria um mero ato preparatório, agora não faz muito tempo, é tipo penal autônomo. Pena reclusão de 3 a 10 anos e multa de 700 a 1.200 dias. Multa. Informativo 966 do Supremo. Olhe a decisão da Suprema Corte. E nós vamos ter que agora revisitar. O que eu aprendo com esta decisão? O Supremo aplicou o princípio da insignificância a um sujeito que era reincidente em crime patrimonial. Nós estudamos e nós sabemos. Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que estejamos diante de mínima ofensividade da conduta, de nenhuma periculosidade social da ação, de reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e de inexpressividade da lesão jurídica perpetrada. Certo? Certo. Para o reincidente, eu não posso dizer que há nenhuma periculosidade social da ação. E, portanto, falta um dos requisitos, pelo menos, para a aplicação do princípio da insignificância, o que obsta, então, a sua aplicação. Aplicar o princípio da insignificância significa considerar que o fato é atípico, porque falta tipicidade material. O Supremo já havia decidido que a reincidência, quando em relação a bem jurídico de natureza diversa, não obstaria a aplicação do princípio da insignificância. No caso, o sujeito havia sido condenado definitivamente pela prática de uma lesão corporal leve e agora havia cometido um furto de R$16. E aí o fundamento que o Supremo utilizou, salvo engano, relatoria da ministra Rosa Weber, foi no sentido de que a reiteração, quando se dá em relação a crime com bem jurídico diverso do anterior, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Só que agora o que o Supremo fez foi aplicar o princípio da insignificância para um reincidente em crime contra o patrimônio. E aqui, mais uma vez, eu vou lembrar o professor Aníbal Bruno. Acabei de ler a obra dele. O professor diz assim: o código, legitimamente, ele analisando o código antes da reforma de 84, né? Então, 42. A obra começa em 51, mas eu acho que o professor escreve em 69. Ele vai dizer: o código elegeu que a reincidência específica, e antes da reforma, estava escrito: reincidência específica é quando é de crime da mesma natureza. Aí o Supremo agora entende que não, que é da mesma espécie, tem que ser do mesmo tipo. Mas tudo bem, mas não é esse o ponto. Ele vai dizer: o código entendeu que reincidência específica, isso vale até hoje, reincidência específica é algo mais grave do que uma simples reincidência. Se o sujeito pratica um roubo
condenado definitivamente, depois ele vai lá e pratica outro roubo e é condenado definitivamente, a conduta desse indivíduo é mais gravosa. Claro, ele reincidiu, significa que a primeira sanção não foi suficiente para aplacar tal o seu intento criminoso e ele agora volta, então agora a pena tem que ser mais grave. E aí o código diz, e se for específico, então é pior, ok? Ok. Mas veja aqui, e é uma consideração que ele diz que há quem entenda assim e faz todo sentido. A reincidência específica me mostra que aquele indivíduo tem uma fragilidade moral em relação a uma espécie de crime, certo? Ou a crimes de certa natureza. Então, por exemplo, crimes contra o patrimônio. Mas quando o sujeito reitera em delito distinto, a sua fraqueza moral não se limita a um braço do direito penal, mas ao direito penal como um todo. O sujeito que, tendo sido condenado por um furto, agora vai lá e comete um estupro, significa que pouco importa o coordenamento, a sua fraqueza moral é toda. Então, na verdade, este sujeito, que nós chamamos de reincidente, que incidiu em reincidência genérica, teria que ter uma pena pior do que o reincidente específico, que diz, gente, na verdade, eu tenho problema com crime contra o patrimônio. No restante, eu observo tudo que a norma diz. Mas o código fez uma eleição completamente diversa. Só para fazer essa colocação. Mas, veja, aqui, o Supremo fez justiça do caso concreto. Porque disse, olha, mesmo ele sendo reincidente, nesse caso foram R$20, então, furto e insignificância atípico materialmente. Acabou. A turma deu provimento a um recurso ordinário, HC, para absolver, com base no princípio da insignificância, um paciente que possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais da acusação de um furto de um carrinho de mão avaliado em R$20. O ministro Luiz Fux foi vencido porque entendia que aqui era furto de menor valor, de pequeno valor. Mas o sujeito é reincidente, como é que faz? Então, agora, para provas objetivas, você ainda vai manter aquele entendimento tradicional, tipo, o reincidente em regra não cabe, porque essa é uma decisão de uma turma, né, do plenário, mas vamos aguardar para ver como é que vai ficar decidido, como é que o Supremo vai se posicionar daqui para frente. Só que isso aqui é um caso, né? Vai demorar a chegar outro caso semelhante. E quando é que o plenário vai enfrentar isso? Entendeu? Então, mas você tem esse precedente, está no informativo, inclusive. Certo? Calma. Tá. Bom, pessoal, para encerrar aqui, primeira turma deferiu o HC, informativo 967, para determinar a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Tá, vamos lá, só explicar para você que já comecei a ler aqui, já lembrei o caso. O que acontece? A primeira turma concedeu o HC para dizer, olha, para essa pessoa aí, você tem que aplicar o tráfico privilegiado. Por que o juiz não tinha aplicado o tráfico privilegiado? Porque esta pessoa estava respondendo ou está respondendo a uma outra ação penal. Mas calma aí. Qual é o princípio? É o da presunção de inocência. O que diz a súmula 444 do STJ? Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. Certo, certo. Por quê? Presunção de inocência. Significa que eu tenho que considerar que esta pessoa que não tem condenação transitada em julgado tem bons antecedentes. Então ela é primária, tem bons antecedentes. Não posso afirmar que ela integra a organização criminosa, nem que ela se dedica à atividade criminosa. Por uma ação penal? E aí, concedeu-se a ordem. A primeira turma deferiu o HC para determinar a aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, a gente já viu.
a paciente condenada por tráfico de drogas, não obstante a existência de outra ação penal pela prática do mesmo delito, ainda não transitada em julgado. A existência de inquéritos policiais de processos criminais sem trânsito em julgado não pode ser considerado mau antecedente para fins de dosimetria, de modo que não é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena. E aqui, meu prezado, eu encerro, né? E aí eu faço considerações. O Supremo decidiu aqui, concedeu a ordem, para dizer, olha, só pode executar a pena após o trânsito julgado da condenação. A gente já decidiu isso. Perfeito. E aí você pega 3 casos seguidos em que há uma reforma de decisão muito importante. O cara tinha sido condenado por um furto de R$20, bateu no Supremo, absolvição. Teria cumprido pena já. O sujeito a mulher foi condenada por tráfico, associação por tráfico, bateu no Supremo, disse é tráfico privilegiado, a pena mudou para 2 anos. Foi condenado por tráfico, aí o Supremo reformou, disse que tem que colocar o tráfico privilegiado. Então de regime fechado vai para um aberto, de pena privativa de liberdade vai para pena restritiva de direito. Isso muda muito. Muito. Então, quando você pega 3 decisões como essas da primeira turma, até aí o entendimento do Supremo de que é necessário o trânsito em julgado para o começo da execução da pena, ganha força. Ok? Ok. Ganha força, assim, ganha força de defesa, né? A força já está dada, né? Já tem que ser observado desde já. O Supremo decidiu assim, mas você percebe que faz sentido. Bom, pessoal, com isso nós chegamos ao fim. Falei que a aula hoje seria mais curta, aula de informativos. Passamos por tudo que havia de direito penal, no informativo 961, 967. Claro que há processo penal, mas aí é uma matéria de competência do professor Lorena. E nós vamos nos encontrando e batendo um papo por aí. Combinado? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.